Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Eu sou Natália Cuminali, jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. E hoje a gente vai discutir aqui os desafios da saúde suplementar. Só que antes da gente começar, eu não posso esquecer de pedir para vocês assinarem o canal e ativarem o sininho para receber as próximas notificações. Bom, agora sim, eu vou apresentar para vocês o meu convidado. Quem está aqui comigo, eu quero dar as boas-vindas, é para o Rogério Scarabel. Ele é advogado com ampla experiência em saúde e foi presidente da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Seja muito bem-vindo, Scarabel. Olá, obrigado a todos, obrigado pela gentileza do convite, muito honrado de estar aqui. Eu posso chamar de Scarabel ou de Rogério? Da Como que é forma o... da forma que você achar melhor. As pessoas me conhecem mais por Escarabel, mas pode ficar à vontade. Então, pronto. Scarabel, eu queria começar trazendo um pouco o cenário, né? A gente sabe que em 2022 a gente teve 50 milhões de beneficiários, o maior número desde 2015, então é bastante gente. E saúde, que sempre foi um tópico que é importante para a sociedade, ganhou ainda mais importância ao longo da pandemia e isso tem ficado cada vez mais claro. Ou seja, as pessoas elas buscam acesso e elas buscam qualidade. A minha primeira pergunta, para a gente começar aqui, é como que você vê esse cenário em 2023? Os planos de saúde, eles vão crescer? Eu penso que os planos de saúde irão se consolidar, né, penso que a palavra, a partir de agora, é a consolidação desse mercado. Realmente é um ano desafiador, né, em que pese nós temos aí colocado 3.500.000 vidas desde 2020, desde aquela baixa em julho de 2020. Se comparar período por período, de novembro de 2022 a novembro de 2021, foram 1.600.000 vidas. Isso mostra, como você disse, a relevância e a importância que as pessoas sentiram e observaram na área da saúde, né? E agora nós estamos aí nesse 2023 desafiador. Desafiador por conta, eu reputo que seja em razão de uma macroeconomia, um problema geopolítico, né? Uma macroeconomia que envolve as questões de muito aumento de custo nos insumos, isso em razão de transporte impactados pela guerra, preço de combustível impactado pela guerra, preço de materiais impactados pela guerra. Então, começa, não só por isso, mas começa também em razão dessas questões macroeconômicas. E aí, quando você vem para o Brasil, você tem esse impacto inflacionário. Nós tivemos uma inflação também por conta da pandemia, toda aquela questão econômica que houve nos anos principais pandêmicos, né? Então, você tem toda essa questão econômica que isso vem impactando. Quando você fala em crescimento de plano de saúde, nós precisamos lembrar que 75% dos planos de saúde são empresariais. Então, se você observar a linha da empregabilidade com a linha dos beneficiários, elas são gêmeas, elas correm sempre Ou juntos. seja, as pessoas têm plano de saúde porque elas têm um emprego. Exatamente. Principalmente porque elas têm emprego. Então, quando a economia vai bem, o setor de planos de saúde também vai bem, né? Então, quando você viu lá, nós falamos agora de 2020, quando é que foi a saída? Exatamente por conta do impacto econômico da pandemia. Com aquela a demissão em massa, saíram as vidas também em massa. E depois você tem a retomada da economia, ou seja, aqueles impactos tão desastrosos se estabilizaram, né? Toda aquela previsão não ocorreu e as coisas foram então se retomando gradualmente, né? Na área da saúde e também na economia. Então a gente precisa esperar um pouco para entender como que vai ficar essa questão macroeconômica para dizer com certeza se vai ter crescimento ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito numa estabilidade, ou seja, nós vamos crescer menos, mas 2023 eu penso que ainda vamos crescer, porque me parece que, eh, claro que tudo pode acontecer, né? Mas você tem aí um caminho sem muita, sem muita instabilidade na economia. Deve ser estável, então deve ficar também estável nesse patamar de 50 milhões.
Agora, eu queria falar um pouco sobre os desafios que você mesmo trouxe no começo da sua resposta, né? A Iness divulgou um balanço do terceiro trimestre das operadoras e trouxe números que redobram o alerta no setor, né? São 5,5 bilhões de reais em prejuízos aos planos de saúde. E também a gente sabe que teve um aumento na sinistralidade, né? Isso tem sido mostrado pelos dados. O setor de planos de saúde fala muito sobre o risco de quebra, se não tiver algum tipo de diálogo, se não tiver transformações nesse aspecto. Eu queria saber um pouco a tua visão dessa questão. Assim, tem mesmo risco de quebra? O que precisa avançar? Eu não consigo compreender o que que é um risco de quebra. O que eu entendo é assim, a saúde, ela é uma economia de escala, tá? Então, quanto maior você for, menores são seus custos, mais fácil você se coloca no mercado. Então, eu acredito que vai sim ter uma maior dificuldade para os planos de saúde médios e pequenos, com uma maior consolidação dos grandes grupos, né? Então, assim, quebrar, eu não consigo compreender exatamente o que é isso. Mas que algumas instituições terão mais dificuldades, quanto a isso não há dúvida, porque este é o mercado de escala, na minha opinião. Se você olhar para o cenário, nós temos 700 operadoras, né? Das 700 operadoras, 2/3 têm menos de 20 mil vidas, que são pequenas. Dessas 2/3, a média é de 8 mil vidas. Então são muito pequenos, né? São muito pequenos. Quando você fala aí de incorporações de tecnologias de altíssimo valor, isso sim pode trazer uma maior dificuldade. Quando você começa a retirar limites de procedimentos, limites de utilização que existiam naquele momento em que foi precificado, você passa a ter um descompasso. Pode vir a ter um descompasso, né? Porque você tem uma dificuldade com a questão dos incentivos. Você tem uma dificuldade maior com questões de controle. Então, essas questões, como você tem uma empresa pequena que demora para fazer uma recuperação, este volume de utilização, porque a gente pensa muito em custo, muito em preço, mas pouco se fala da utilização. Algo que custa barato e você utiliza muito, às vezes tem impacto maior do que uma tecnologia muito cara que você utiliza menos, Entendi, né? entendi. Então, quando essas instituições menores, sim, eu penso que devem haver uma consolidação por esses grandes grupos. Perfeito. Eu tenho alguns tópicos aqui para abordar Tá contigo, mas bom. como você trouxe essa questão do rol, né? Sem a gente falar exatamente do rol, mas eu acho que essa Hum, foi a grande pauta que a gente teve no ano na passado, né? incorporação, né? Da incorporação de tecnologias, que a gente também vai falar mais, mas até a questão do rol mesmo, né? Teve a grande discussão na sociedade sobre rol taxativo, rol exemplificativo, e essa é uma preocupação para os planos de saúde, né? No fim, foi determinado que o rol é exemplificativo, mas como que isso impacta no conceito de tudo que a gente está falando aqui, em termos de crescimento, em pensar em termos de previsibilidade, em termos até de precificação, né? Porque, como você disse, de repente um plano de saúde de alguma forma foi montado com uma estrutura e agora ele está em outro cenário. Então, eu queria a tua visão sobre isso, assim, e como que você acha que isso deve caminhar em 2023? Essa questão do rol taxativo e exemplificativo, primeiro que a história não acabou, né? É, Nós ainda temos alguns capítulos aí para frente aí, em razão de uma ação de inconstitucionalidade da Lei 14.454, que foi interposta no STF e está aí aguardando o julgamento que deve ocorrer logo nos primeiros meses de 2023. Então, este é um ponto. A questão do rol taxativo, ele impacta diretamente na questão da previsibilidade, né? Como é que eu precifico algo que eu simplesmente não imagino que vai acontecer, né? Como é que eu precifico, como é que eu desenvolvo toda uma política de planejamento se eu não sei quanto é que vai impactar economicamente? Esse é um aspecto do rol. O outro aspecto do rol é a qualidade da tecnologia. Quando você tem uma lei que diz, olha, absolutamente toda e qualquer tecnologia que demonstre eficácia está coberta, o que isso verdadeiramente quer dizer,
né? Porque assim, demonstrar eficácia, toda tecnologia que você traz para o país, que é aprovado pela Anvisa, ele tem uma certa eficácia. Então, quando você não tem limite de eficácia, então não se tem condições de fazer uma análise de eficiência dessa tecnologia, né? Então, existe muita discussão sobre ser contra a incorporação de tecnologia. Eu penso que esse não é o ponto. O ponto não é saber eh, de não querer incorporar. Nós temos que entender que a incorporação de tecnologia transforma a vida das pessoas. E elas são fundamentais, né? O próprio envelhecimento vem desse desenvolvimento tecnológico de tratamento e de cuidado que permite isso. Então, a tecnologia é fundamental, né? E os laboratórios, as farmacêuticas, eles têm as sociedades médicas, elas têm uma grande parcela, uma grande participação nesse desenvolvimento tecnológico. Então, este não me parece ser o problema. O problema parece na qualidade. O que é que está sendo administrado? Qual é o nível de segurança dessa tecnologia? Isso se perde quando você não tem mais esse critério do rol, é isso? Exatamente. Quando você não tem critério, e nós temos que entender que várias tecnologias têm comprovação de eficácia. Mas quais são esses níveis de segurança? E os outros, todos os outros requisitos de avaliação de tecnologia em saúde? Então, é isto que acaba por impacta na segurança, né? E muitas tecnologias têm um preço muito alto, mas entregam muito pouco. Não que não tenha eficácia, mas existem outras tecnologias que têm mais eficácia por preço muito menor. Então, se não tiver quem avalie, você pode ter então um descompasso tanto na entrega de qualidade de uma tecnologia, no emprego de uma tecnologia, como também nessa questão do impacto financeiro, em razão de não se ter precificado e de como é que isso se comporta, né? Então, claro que quando a gente fala da lei, né? Acho que isso é importante, assim, quando a gente fala da lei sobre o rol taxativo e exemplificativo, ela é uma lei jurídica, ela não é uma lei de saúde, né? O objetivo da lei foi se contrapor à decisão do STJ de que impedia o pleito junto ao Poder Judiciário, né? Mas quando você faz isso e vai ao Poder Judiciário, na minha opinião, você está criando uma grande iniquidade. Isso falando de judicialização do ponto de vista do usuário. Exatamente, do usuário, né? Porque quando você tem o rol, o que que é o rol? O rol é uma regra. O rol permite que eu, tendo uma condição e você tendo a mesma condição, nós dois recebamos a mesma tecnologia. Quando você não tem isso, eu posso ser tratado de uma forma, você pode ser tratado de outra. E quando eu vou para o Poder Judiciário, então, por exemplo, um juiz pode conceder uma liminar, outro juiz pode não conceder. Então você perde a regra, isso pode criar uma grande iniquidade. A grande questão é que muitas vezes a pessoa que tem um plano de saúde, ela acredita que o fato dela ter o plano de saúde garante que ela tenha acesso à saúde, a tudo que tem de melhor e mais moderno. E nem sempre isso acontece. Isso às vezes sim está previsto no rol, mas às vezes tem casos ali específicos e pontuais de coisas que estão dentro do rol, mas que às vezes também são negadas pelos planos de saúde. E aí talvez gera uma revolta ali por parte da sociedade, do tipo, como que eu não tenho acesso a isso? Você acha que precisa melhorar esse diálogo, essa conscientização coletiva? Não, com certeza. Primeiro que, estando no rol, estando contratualizado, tem que ser Fornecer. fornecido. E aí sim, isto é uma judicialização adequada. Tá, Agora, é legal colocar isso. aquilo que não está contratualizado, aquilo que não está no rol, você se valer de um poder do qual não faz a análise, né? Ou seja, o poder judiciário vai fazer essa incorporação sem nenhuma análise. Isso que é mais preocupante e, na minha opinião, causa iniquidade, porque um juiz pode entender que sim, que você tem o direito, e outro pode entender que não, que você não tem o direito. E o juiz nem estudou aquilo para dizer se aquilo faz sentido ou não, no sentido da saúde em si, né? Exato, né? Porque se nós entendemos incorporação de tecnologia, você tem a autorização legal
para que a Conitec avalie a tecnologia e a Agência Nacional de Saúde Suplementar avalie a tecnologia, né? Não existe essa autorização para o Poder Judiciário fazer uma análise de tecnologia, né? Então, assim, o que é que está sendo avaliado naquele momento, né? Então, esse que é o risco. Para mim, o mais adequado, se existe um descompasso ou se existe alguma outra questão eh, nesse relacionamento entre a operadora, entre a necessidade daquele tratamento, daquele procedimento, daquela tecnologia, o mais adequado seria pedir que fosse analisado, né? Então, se você tem um problema de tempo, Ah, você submeteria à ANS, por exemplo, e pô, não necessariamente para o e judiciário. não, Isso pode ser o feito? próprio judiciário pode. A submissão do rol é isso. Qualquer pessoa, desde 2018, com a entrada da RN 439, qualquer pessoa pode submeter qualquer tecnologia para ser incorporada, E né? a velocidade da resposta, eu acho que essa é uma questão também. Eu sei que a ANS melhorou muito, Isso né? já foi, então, isso já foi superado, né? Na minha opinião, já foi superado. Hoje você faz uma análise, hoje a agência faz uma análise em 6 meses, é a mais ágil e mais rápida do mundo. Não existe nenhuma agência ou órgão de incorporação tecnológica no mundo que faça em tão pouco tempo, né? Nós tivemos aqui, só esse ano foram, não me engano, 39 tecnologias incorporadas, Só em só em 2023. Ah, em 2022. 22, tá. Ah, sim, esse É que ano, a o ano gente já passado, virou o é ano. verdade, me perdoe, É. em 2022. Então, assim, você não tem nenhuma agência ou órgão que faça em tão pouco tempo, né? Então, não me parece haver uma justificativa para que você busque tecnologias dos quais não são analisadas, né? Senão nós estaríamos aqui, eu entendo perfeitamente, acho legítimo a busca de todo cidadão que tem um familiar doente, ou todo cidadão que tem doente, que tem acometido de alguma doença, que você faça uma busca, mas uma busca de esperança, né? Ou seja, vou tentar de tudo para fazer. Eu acho que isso realmente é legítimo, né? Você pode ter essa expectativa. Agora, uma tecnologia que não é analisada, entendeu? Que simplesmente tem uma demonstração de eficácia, né? E a lei traz algumas coisas assim, à luz da ciência. Eu particularmente não sei o que isso objetivamente significa, né? Então, essas questões é que são importantes. E então, mas precisa aguardar e ver qual que é o reflexo, né? Porque ele também tem um ponto interessante também. Quando você tira uma barreira dessa também, você passa a ter um sistema concorrencial também muito maior, né? Por exemplo, É porque se você tem tecnologias eh, mais disponíveis que não são analisadas, porque quando você determina a incorporação desta e não desta, você não tem uma concorrência entre elas. E a análise da tecnologia ela é uma análise comparativa, né? Eu tenho esta tecnologia que já existe, é mais barata, tem mais eficiência, e eu tenho esta outra que ela é mais cara e tem menos eficácia, né? Não mais eficiente, menos eficácia, né? Porque a eficiência é entregar mais com menor custo, né? Então, quando eu faço essa comparação, mas se você tem a disponibilidade e uma pode ter, a outra pode não ter, quando você tira essa comparabilidade e não permite que a outra com menos eficácia participe, você elimina uma parte concorrencial, né? Então, sobre esse aspecto, talvez possa ser um ponto positivo. No primeiro momento, eu penso que nós tenhamos, você pode, né? Pode ter uma baixa qualidade tecnológica, né? Mas no futuro você vai estabilizando essas questões. agora pensando um pouco, para a gente já encerrar um pouco esse assunto de rol, incorporação, antes da gente seguir para as outras pautas. Pensando que a gente tem, né, o envelhecimento da população, a população cada vez mais idosa, que isso está atrelado com o aumento de doenças crônicas, do câncer, enfim. E dessas novas tecnologias que vão continuar surgindo, né? A ciência está evoluindo, Sim, e evoluindo muito, muito rápido e trazendo coisas, né? Drogas,
terapias, tecnologias muito revolucionárias em muitos aspectos, mas também com um custo muito maior. Como pensar nesse cenário no contexto dos planos de saúde, né? O que vai acontecer, pensando que esses medicamentos, essas drogas vão chegar e as pessoas vão demandar, porque de alguma forma vai mudar a vida delas e os médicos vão receitar. Então, como que está sendo pensado esse futuro? Que já é um pouco presente, né? Mas Já é um presente, sim, já é um presente. Você tem impactos importantes. Eu vejo muitos movimentos que, aliás, a agência já tinha feito esse movimento eh, já em 2017. Posso estar enganado, que eu não sou muito bom em números. Em 2017 tem uma resolução, a 430, que agora também deve ter mudado o número, eu peço até desculpas, porque foram consolidadas, né? Eu não me lembro agora o número, que já previa a possibilidade de união de operações por conta do risco, né? Então, hoje é possível que operadoras se reúnam através de um fundo comum para fazer frente a um evento catastrófico, né? tá, evento catastrófico Para a seria operação, para operação, tá? né? Para a operação. Ou seja, a incorporação ou a indicação de uma terapia que tem um valor muito alto, por exemplo. Exatamente, Tá. E vem por uma liminar, algo que não está precificado e é de grande monta. E é possível ter um fundo, então. É possível ter um fundo, Eu defendo algumas outras coisas, mas aí já não está ainda. Está, obviamente, em pensamento, porque o financiamento é o grande problema, né? Como é que eu financio isso? Então, mas o que é importante no plano de saúde é nós entendermos que o valor que vem não precificado, ele vai ser colocado na massa assistida, ou seja, no mutualismo, né? Um mutualismo onde todo mundo paga para que algumas pessoas utilizem, né? Quando você tem essas incorporações, isso vai virar reajuste. Ou vai virar reajuste ou vai virar porta de entrada, né? Ou seja, eu aumento o valor da minha porta de entrada. Quando eu aumento o valor na porta de entrada, pode ser que que iniba a entrada de mais jovens, de jovens no sistema. Então você não consegue aumentar o seu mutualismo, né? E quando você tem o reajuste muito forte, pode ser que as pessoas que lá estão não consigam se manter. Então, ela também pode ser um elemento de saída, e principalmente dos mais idosos, aqueles que mais necessitam, porque quando você envelhece, né, com o envelhecimento e com a aposentadoria, a sua renda também diminui. Sim, você não está mais empregado, então você não tem mais necessariamente o convênio Exatamente. pela empresa, né? Então, exatamente. Então, você tem uma diminuição de renda, mas com impacto maior do plano de saúde. Então, se você observar a movimentação dos planos de saúde, você vai vendo as pessoas fazendo downgrade dentro da operadora, depois eles vão trocando de operadora para planos mais baratos, né? E depois saindo do sistema. Então, este é o movimento. Quando você tem um movimento onde você não consegue ter essa compreensão e tudo incorpora, isso vai gerando, talvez o mercado não seja de 50 milhões, né? Talvez o mercado possa vir a diminuir. Nós não tenhamos 700 operadoras, nós tenhamos menos operadoras, né? Então, tudo isso são reflexos possíveis. E não dá para pensar em um outro modelo, que não o mutualismo, por exemplo. Tem gente pensando em modelos diferentes para talvez estruturar isso, além desse fundo mesmo que você trouxe, ou parceria com. Eu vejo, às vezes, alguns movimentos de indústria farmacêutica tentando fazer negociações ou trazer coisa com o hospital, com o plano de saúde. Isso também pode ser uma forma ali de Isso tem sido feito. compartilhamento de risco. Compartilhamento de risco, e eu digo mais agora, já existe um novo modelo, eu estou participando de alguns estudos sobre isso, de compartilhamento de resultado, né? O que seria isso? Porque assim, o compartilhamento do risco, eu simplesmente não pago se não atingir aquela meta que nós fizemos, né? Agora, se atingir, nós vamos compartilhar o resultado, né? Então, já existem vários movimentos desse pagamento, de todo mundo envolvido no financiamento
dessa prestação, né? Então, isso envolve mudança da remuneração, dessa questão do fee for service, por uma outra forma, que, na minha opinião, não existe assim uma mudança, ou é por capitation, por bando e tantas outras formas possíveis, né? E alteração e retirar simplesmente fee for service. Eu não acredito nessas questões muito simplórias assim, acho que a questão é muito complexa, Tudo né? vai conviver ali. Eu penso que sim. Eu acho até necessário, para dizer a verdade, porque você tem situações em que é possível umas questões e outras não são possíveis serem feitas de uma única forma. Então, penso que essa questão de todo mundo, né, multissetorial, multiprofissional, né, multidisciplinar, quero crer que vai ser a grande tendência do mercado a partir de agora. A partir de agora não, já vem ocorrendo, claro, de uma forma mais simples, né, muito tímida, mas eu penso que deve avançar nesse aspecto. E agora acho que a gente pode mudar um pouco do tópico, mas na verdade continuando nessa mesma estrutura, porque a gente trouxe aqui, né, toda essa discussão do que está acontecendo com o cenário dos planos de saúde, com essa discussão em relação à incorporação de tecnologias e os desafios que estão envolvidos nisso nos próximos anos, inclusive a partir de já, e o que está sendo feito. E aí você trouxe uma questão de que talvez nesse sentido o mercado pode até diminuir, né? E aí, pensando nesse contexto, eu queria entrar nesse tópico dos cartões de consulta ou dos novos formatos de acesso à saúde. Porque, de alguma forma, tem uma população ali que não está sendo assistida, que ela não consegue ter um plano de saúde, e que ela tem uma necessidade ali que não é atendida a tempo pelo SUS. Eu queria entender um pouco a tua visão sobre esse mercado, como isso entra no cenário de planos de saúde, e se isso, de alguma forma, pode ajudar, de repente, a ampliar, né, esse acesso à população. Tá, vamos lá. É muito interessante isso. Sua pergunta, eu estava refletindo sobre isso no final do ano passado, né? Nós tivemos aí um corte anunciado de 22 bilhões, né? Pode ser até mais, no SUS. Então, eu penso que esse mercado de clínicas e de cartões de desconto, ele tende a... Eu entendo que ele vai prosperar. O que nós não podemos confundir é com a diferença entre uma coisa e outra. Tá. O plano de saúde, ele lhe dá um atendimento integral. O que é integral? Integral é o diagnóstico, a terapia, o tratamento, a possível cura e a reabilitação. As clínicas e os cartões de desconto, ele não lhe dá um tratamento integral. Ele resolve o seu problema aquele seu problema. Então, se você precisa de uma consulta, você vai receber a consulta. E faz um exame, Faz o eventualmente. exame, prescreve o exame. Se você tiver dinheiro, você vai lá e faz o exame. Se você precisar de uma cirurgia, você provavelmente ou vai pagar do bolso ou vai voltar para a fila do SUS. Então, eu não consigo visualizar neste momento este desenho para um plano de saúde, porque aí não seria um plano de saúde. Tá, Entendeu? Então são entendi. coisas diferentes. Você querer regulamentar esse mercado, eu não vejo essa possibilidade, porque daí você poderia até ter uma intervenção e pode até acabar com esse mercado, né? Porque toda intervenção estatal precisa ver qual é a falha do mercado. Senão a agência não deveria, não deve intervir. O Estado não deve intervir se não há uma falha de mercado. Como ela não faz parte do mercado regulado, você não tem como analisar isso como falha, né? Então são coisas completamente distintas, Tá, entendi. né? Em um você vai buscar e você vai ter atendimento com Integral. resolutividade. No outro, a resolutividade para naquele processo, naquele procedimento. E os planos ambulatoriais? Entrariam nesse contexto de alguma forma? Os planos ambulatoriais, eles já existem, né? Existem desde a regulação, mas ele não é colocado, não tem algumas regiões, poucas regiões, 3 ou 4 regiões, em que tem uma grande venda, mas na média brasileira ele nunca se movimentou, né? Se você tiver uma política de facilitação deste mercado,
por exemplo, de ambulatorial, a gente vê várias propostas, né, de um ambulatorial mais exames e consultas. Você vai dar acesso a exames e consultas, tá? Mas isto não é um plano de saúde. Ou seja, ele não tem a integralidade do cuidado. Então precisa só querer saber porque tudo, na minha opinião, tudo é válido. A questão da incorporação é válida. É um desejo da sociedade. A questão do plano é um desejo da sociedade? É um desejo da sociedade. Só que precisamos compreender que isto não é um plano de saúde. Porque se você incentivar, por exemplo, o plano de saúde e de consulta e exames, Aham, o cartão. através de um consulta e exames, através da agência reguladora, ou seja, criar esse mercado regulado, qual seria o incentivo para que eu venda outros planos? Entendeu? Se a Sim, minha lucratividade ficar maior aqui, eu deixo de vender o outro plano. tá, entendi. Por isso que a lógica é que todas as operadoras de saúde tenham o rol. Você pode discutir localização do hospital, você pode discutir tela plana, você pode discutir conforto, concierge, mas a entrega objetiva é a mesma para todo mundo. Por isso que todo mundo adquire um plano. E aí você iguala todos e aí você, de fato, a competição é diferente, né? Exatamente. Então, quando você fala em ter um plano de consultas e exames, eu entendo que isso já existe, é um mercado que não deve ser regulado, porque ele não é um plano de saúde. Entendeu? Entendi. Então você pode o ambulatorial já existe, Isso é já pouco incentivado. já tem, pouco incentivado por causa do risco. Não é que ele é pouco incentivado, ele não é atrativo para as operações por conta do risco. Porque hoje um plano ambulatorial, se nós imaginarmos enquanto ambulatório, hoje você tem muitas tecnologias que são de administração ambulatorial, né? Sim, sim. Então, estaria no plano ambulatorial isso? Quanto que custa um plano ambulatorial? Para uma tecnologia que custa R$ 1 milhão. Entendi. Por quê? Porque no plano de saúde você tem que cobrir todas as doenças no plano ambulatorial. Câncer, cardiologia, ortopedia, tudo dentro de um plano ambulatorial. E as tecnologias estão migrando para o oral, estão migrando para o domiciliar, estão migrando para o ambulatorial, que na verdade é um acompanhamento profissional. Então é uma equação bem complexa, bem difícil, que não é assim tão simples de se imaginar, mas é importante que esteja se discutindo e que enfrente o debate, né? Acho que esse é o mais importante, enfrentar esse debate. Mas eu acredito que o mercado de clínica e cartão de desconto vai existir, ele deve aumentar muito, na minha opinião, exatamente sobre esse aspecto que você diz, que as pessoas não conseguem ter acesso ao SUS. Nós tem milhares de cirurgias represadas no SUS, então milhares de procedimentos e tantas coisas que nós conhecemos e ouvimos, e com o corte ainda maior do SUS, deve sim ter uma expansão muito grande desse mercado. Eu estava aqui te ouvindo agora e pensando sobre uma coisa que a gente não falou ainda, que são as health techs de planos de saúde, né? Que de alguma forma surgem como uma porta de entrada ali para as pessoas, ou para os mais jovens, ou para as pessoas que não conseguem pagar um plano de saúde tradicional, e que dão também um atendimento um pouco diferente. Como que você vê esse cenário dessas empresas surgindo e se elas de alguma forma podem compor, né, o que a gente pensa em termos de planos de saúde suplementar? Pode sim, pode sim. Na minha opinião, também vai ser o grande desenvolvimento. Se nós olharmos para o movimento, perdão, nós olharmos para o movimento de saúde depois da pandemia, isso é muito, muito bacana da gente debater, porque cada vez mais o atendimento vai ser domiciliar.
O atendimento vai ser onde você estiver, na verdade, Sim. né? A gente tá chegando, tá caminhando para Nós isso, né? vamos caminhar para isso. E você só faz isso com tecnologia. Então, a tendência é domiciliar, a tendência é tecnológica, a tendência é de autocuidado, né? E ser atendido onde você está. Você vê hoje um movimento muito bacana. é, eu falo muito bacana porque assim, nós discutimos isso em 2018, 2019, todas essas questões de saúde, né? Porque o plano, ele é um plano que chama plano de saúde, mas a gente cuida de doença, Sim, né? sim. Então, essas health techs, elas entram muito nessa vertente de saúde. Então, De prevenção, de cuidado exatamente, coordenado. do autocuidado, de prevenção, de conscientização, de ir na academia. Hoje você já tem operadores de saúde que você compra e tem direito a ir na academia. Então, isso é muito bacana, Sim. né? E isso você faz com a coordenação de uma health tech. Então, esse ambiente tecnológico, físico, né, digital, tecnológico não, desculpa, digital e físico, na minha opinião, é o que vai definir a próxima década aqui na questão da saúde. E isso já começou. Eu me lembro que em 2022 nós já tínhamos 1.200 health techs, Nossa. com grandes, agora deve ter muito mais, né? Se bem que também que o mercado também consolida, né? Você sai muito e depois acaba consolidando. Mas você tem coisas muito interessantes, né? E são modelos que funcionam Sim, que do ponto funcionam. de vista mesmo ali do mutualismo, da tecnologia, porque querendo ou não, é um plano de saúde também que respeita um rol, né? Sim, exatamente. Mas a experiência, a fidelização é completamente diferente, né? A conversa, a comunicação, o contato é completamente diferente. Se você imaginar, nós estamos falando aqui questões de envelhecimento, e você poder fazer um cuidado da pessoa mais velha no seu ambiente domiciliar, isso é muito interessante, né? Nós temos hoje aplicativos, Os relógios, vestíveis. vestíveis, exatamente, que você pode fazer controles, né? E isso você economiza um tempo enorme, né? Não podemos esquecer da aprovação da lei da telemedicina. A aprovação da lei da telemedicina traz uma coisa muito interessante, porque ela muda a lei 8080, né? De 1990, que é a lei orgânica da saúde. Então, a telemedicina ela passou a fazer parte de toda a formação do médico. Então, Sim. isso será uma formação do médico que está lá na faculdade, né? Então, Não isso vai ter mais aquele preconceito da telemedicina, né? Ele já nasceu ali, né? exatamente. Então, com isso, você vai ter casas, residências preparadas para a saúde né? Telesaúde, teleorientação, telemedicina mesmo, né? A gente vê a expansão do robô, cirurgia à distância. Então, isso não há dúvida que as health techs passam por essa entrega, né? E cada vez mais têm sido incorporadas pelas operadoras. As grandes operadoras têm centros de inovação que cuidam exatamente disso, Com esse olhar. com esse olhar de captar tecnologias, startups e toda a questão. Porque a startup é muito interessante. Eu participo de algumas e elas são muito interessantes porque, por conta da sua facilidade e agilidade, ela vai exatamente na dor do cliente, entendeu? Que às vezes as grandes corporações não conseguem chegar, né? E eles conseguem fazer isso porque tem muita agilidade, tem muita facilidade. A tecnologia ajuda muito nesse aspecto de você se encontrar entre um movimento e outro uma necessidade, né? Uma solução para uma necessidade, né? Isso vai muito dentro do que você disse agora há pouco sobre pensar nessa saúde mais multidisciplinar, né? Exatamente. Porque vai ter espaço para todo mundo, né? Sim, tem espaço para todo mundo. E a saúde vai se desenvolver a partir disso, né? De pequenas iniciativas, de grandes corporações, desse diálogo e dessa mistura toda, né? Exatamente. Eu me lembro na pandemia, nós fazíamos virtualmente na agência, quando eu ainda estava na agência, nós fazíamos reuniões e convidávamos as operadoras para que elas mostrassem o que estava feito
processos exitosos na pandemia, porque era uma coisa completamente atípica, né? Como é que você passa a cuidar das pessoas que estão em sua casa e não mais vindo, né, ao encontro da operação? Porque sempre a operadora sempre foi um prédio, né, onde você vai até ela. Uhum. E aí isso acabou se alterando, né, na lógica do cuidado. E isso é uma tendência, na minha opinião, inclusive com a consolidação da telemedicina, essa vai ser a grande tendência de você ir fazer esse cuidado. E é isso que importa, na verdade, a prevenção, né, a, a, a gestão populacional, né? A própria iniciativa da agência no sentido de aperfeiçoar os programas de promoção e prevenção de riscos e eventos em saúde, ela vai também nessa direção, de deixar de ser um programa específico para ser um programa de cuidado de gestão populacional, né? Então, deve estar aí também sendo gestado nessa agenda regulatória para que isso ocorra. Então, eu acho muito bacana e faz muito sentido para mim. Eu até daqui a pouco vou te perguntar sobre as pautas que a gente tem que ficar de olho em 2023, mas antes de eu te perguntar isso, eu queria só te ouvir um pouco sobre a tua experiência como presidente da ANS, né? Você foi presidente da ANS e foi também diretor de normas de habilitação dos produtos Adipro, é isso, da A agência? DIPRO, isso é. Isso. Como que foi essa tua gestão e quais são os avanços que você percebeu na agência, né, que você viu ao longo de todos esses anos? Muito bacana falar sobre isso, assim, fico muito feliz em falar sobre essa minha passagem pela agência, né? Primeiro eu entrei na DIPRO em 2018. A DIPRO é a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos. As atribuições da DIPRO é a incorporação de tecnologia, a rede, né, o registro de produtos, ou seja, a rede que você utiliza, reajuste, portabilidade, Só os temas quentes. para a sociedade, assim, é uma diretoria que tem temas importantes que impactam a vida do beneficiário. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver esses projetos, de aperfeiçoar alguns projetos, como, por exemplo, a criação do rito de uma forma mais organizada da incorporação de tecnologia, toda a capacitação, todo o debate sobre incorporação de tecnologia, que ganhou muita relevância, né? Então, levar esse assunto para a sociedade, ver a importância que isso deu, foi muito importante na questão. A questão da nova metodologia do reajuste, né? Que se mostrou muito resiliente, importante, muito inteligente na captação dos eventos para que ocorresse um reajuste adequado para a operadora, adequado para o beneficiário, adequado para o sistema, né? A portabilidade, expandimos a portabilidade para todas as movimentações dentro da saúde. Então, hoje, se você sai de uma empresa, você pode se movimentar para qualquer plano de saúde. Se você está no individual, você pode para qualquer operadora, né? Desculpa, qualquer plano dentro de qualquer operadora. Então, foram questões assim bem interessantes. O guia de planos, né, onde você faz a consulta. Quem quiser consultar um plano e quem quiser migrar de um plano para o outro, você pode entrar na página da agência e pode fazer essa consulta e comparar um plano com o outro dentro da sua faixa de preço. Então, são questões muito importantes, entregas muito importantes. Uma outra entrega muito importante que foi feita nessa época também foram os painéis dinâmicos, né? A agência tem muita informação, mas ela estava sempre restrito a dados. E foi feito todo um trabalho da agência de colocar, se você acessar a página da agência, tem os BIs, né? Que você pode ver reclamação, precificação, reajuste, situação das operadoras, tudo isso de uma forma bem amigável, bem intuitiva e dando informação para a sociedade. Isso, então, todos esses avanços de transparência, todos esses avanços de previsibilidade e todas essas questões de análise de impacto regulatório. Agora você vê na agenda regulatória já tem análise de resultados regulatórios, inclusive de todas essas normativas dos quais eu falei, de incorporação de tecnologia, de reajuste, da coparticipação. Então tá mais transparente. Muito mais transparente. Muito mais transparente.
E que Isso é bom, né? isso é Para a sociedade, para as operadoras, para todo mundo, né? durante muitos anos, acho que agora somente a Conitec faz isso junto com a ANS, e aí acontece muito por conta da ANS, por exemplo, que todos os documentos de incorporação de tecnologia estão todos disponíveis para quem quiser fazer a sua leitura, a sua avaliação. Todas as reuniões, tanto da colegiada como das incorporações, de todas as reuniões da ANS são transmitidas ao vivo. Você pode acompanhar em tempo real. Você pode ir participar, mas você também pode acompanhar onde você quiser, em qualquer lugar do país. Então, esse é um dos principais avanços, é essa ampliação cada vez maior da transparência, né? E na minha presidência, quando eu fui presidente, foi num momento, eh, acho que ímpar da sociedade, Sim, né? Do qual eu sou muito grato. Foi muito complicado, muito complexo, muito difícil, né? muito novo, era Uhum. todo dia, toda hora uma questão nova para se analisar, mas foi muito rico assim em crescimento, em desenvolvimento, não só meu, claro, mas de toda a agência, né? Isso mostrou o quão a agência é uma instituição capacitada, o quanto seus servidores são capazes, são expertos no assunto, têm uma preocupação, um compromisso com a sociedade, né? Porque o diretor não faz nada sem a equipe técnica, sem as análises que eles fazem. Então, assim, eu sou muito grato à minha vida por ter passado pela ANS, sabe? Assim, construí muitos amigos, cresci muito profissionalmente e pude ver o quão importante é o trabalho, o quão comprometido é o trabalho de todos os servidores. Muito bacana. Eu, infelizmente, tenho que levar o nosso papo já para o final. A gente falou aqui de coisas muito importantes, né? O cenário atual dos planos de saúde, o cenário futuro, quais são os grandes desafios, o que pode ser feito ou o que já está sendo feito, um pouco da tua experiência em todo esse contexto, né? Então, assim, acho que foi uma grande imersão que a gente teve no ambiente da saúde suplementar. Mas agora eu faço aquela pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é: que pautas que a gente tem que ficar de olho em 2023? O que vai ser quente ali no sentido, né, no âmbito da saúde suplementar? No âmbito da saúde suplementar, eu acho que esse desenvolvimento do digital com o físico, isso é fundamental. Isso está na pauta da agência, acho muito legal isso. O acesso do indivíduo, ele estava na agenda regulatória anterior e está previsto para ser aprovado nessa nova agenda regulatória. Essas discussões, eu acho que, penso, né, por tudo que aconteceu e por tudo que virá dentro dessa visão de consolidação de mercado, uma discussão muito importante é em relação à análise do resultado regulatório, que vai falar sobre grupo econômico, sobre questões de rede, sobre questões de concentração de mercado. Acho que essa é uma pauta muito Isso vai importante. acontecer esse ano, muito Está provavelmente. previsto na agenda regulatória. Eu só não sei qual é o semestre, o trimestre agora de cabeça, não me lembro, mas isso está previsto. O debate da coparticipação e da franquia da coparticipação, que teve lá em 2018, né? E agora vai retornar. Essas questões também fundamentais que a agência está participando, tenho visto notícias e informações do Open Health, né, da Sim, interoperabilidade de dados, então isso deve sim mudar. Muito interessante, tem uma pauta também na agenda regulatória que fala sobre o guia de planos, que passa por essa interoperabilidade. nossa, a gente não falou sobre isso, Carabel. Foi? Eu já quero, só com essa sua lista de pautas, eu já quero fazer outra entrevista. Que bacana. Mas me fala uma coisa rápida sobre o Open Health. Você acha que a gente está onde nesse aspecto? Eu penso que nós estamos num momento de compreensão para saber o que é que se quer, né? Porque me pareceu que ele não foi pensado para ser lançado. Uhum. Ele foi lançado e agora vamos pensar, né? Então ele está nesse momento. O que eu tenho lido, tenho observado, é que ele passa obrigatoriamente por um registro único do cidadão brasileiro nessa sua transição
entre SUS e saúde suplementar, que vem com aquela discussão do prontuário eletrônico, né? Isso passa pela portabilidade de forma mais ágil, de forma mais fácil, né? Não que seja complexo e demorado, mas que ele seja muito mais simples, não há dúvida, muito mais simples. E isso é muito bom porque isso traz uma concorrência muito maior, né? O seu esforço de cativar, de fidelizar e de tratar bem com qualidade assistencial vai se destacar com entrega de serviços mais adequados, onde você perceba uma maior qualidade. Então, essa facilidade. E também as questões dos dados, né? De você poder dar um tratamento, de gestão populacional, né? De você, pelo menos, ter maiores conhecimentos, coisas que não teve na pandemia, por exemplo, saber o número de leitos que tem na saúde suplementar, que tem Nossa, você disponível. lembra o desespero Lembra para disso? compilar esses números? Lembra disso? Então, assim, realmente isso aconteceu muito. Questões epidemiológicas, um controle maior, passando isso também pela agência e pela saúde privada. Não que isso não exista, tá? É óbvio que a questão epidemiológica, isso existe e tem um controle, mas de uma forma muito mais simples, muito mais ágil, mais fluida. Perfeito. Bom, então 2023 vai ser um ano quente, né? Vai ser um ano bom, É. vai ser, acho, um ano muito, muito especial para a saúde. Não me parece que vai ter muita instabilidade, como teve 2022, foi um ano muito instável, Foi. por toda uma questão, Uma tensão ali, né? uma tensão nacional Uhum. mesmo. Eu acredito que seja mais estável esse ano de 2023, mas não deve ocorrer. Estamos aí aguardando aí a agência nesses debates aí que eu acho muito importante para a sociedade. Scarabel, muito, muito obrigada pela tua presença. Foi um super prazer conversar com você aqui hoje. Imagina, eu que agradeço a gentileza do convite. Obrigada. Pessoal, super obrigada para vocês que acompanharam a gente até o final. Se vocês ainda não assinam o canal, é só assinar e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais!